Amados irmãos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias, o Evangelho segundo escreveu Marcos, em seu capítulo 10, versículos 17 ao 22. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao versículo 22. Eu vou ler, os irmãos atentem para a leitura que farei da palavra de Deus. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amados irmãos, Marcos, ele apresenta Jesus Cristo em direção a Jerusalém, em direção a uma viagem final para a Judéia e Jerusalém. O relato de Marcos apresenta do ministério de Jesus a ênfase, a ação desse Jesus que falamos pela manhã. Esse Jesus que agia em meio ao povo, com a sua misericórdia, com a sua compaixão. A caminho de Jerusalém, Marcos apresenta esse Jesus como servo humilde, o Rei dos Reis que se fez humilde, que se fez servo, fazendo a vontade do Pai, se submetendo à vontade do Pai até a morte de cruz. E nós olhamos e vemos que as primeiras palavras do Evangelho de Marcos ensinam-nos que as qualidades de servo e filhos, elas são inseparáveis. Não há filho que não seja servo, não há servo que não seja filho. Elas são inseparáveis. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, não é mediante o serviço que nos tornamos filhos, mas é pela adoção de filhos que nos tornamos e chegamos a ser servos. Somos servos de Cristo porque fomos adotados como filhos. E como filhos submissos, servimos a esse Deus. E Deus, por meio de Cristo, Cristo, o Filho, serviu ao Pai como servo. Queridos irmãos, neste mundo pós-moderno, esse mundo tem criado uma geração que está vazia em muitos casos,
dos valores absolutos e dos ideais. O que é certo, o que é errado, tudo é relativo. O que é prioridade em nossas vidas. Em muitos casos, neste mundo pós-moderno, a verdade já não é verdade mais. Mas precisamos entender que, como diz o ditado popular, mesmo que todos digam que a verdade é mentira, a verdade continua sendo verdade. Mesmo que todos digam que a mentira é verdade, a mentira continua sendo mentira. Porque o parâmetro para medir a verdade é a palavra de Deus. É a única verdade, absoluta, inerrante, infalível. A verdade não é relativa, como o mundo pós-moderno quer incutir na mente das pessoas. E o nosso aferidor, então, é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, eu queria pensar com você nesta noite. Só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Quando olhamos para o versículo 17 desse texto, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Quando olhamos para o versículo 18, do capítulo 18 de Lucas, esse homem que corre a Jesus é um homem de posição. É um homem que tem um status na sociedade. Ele tinha fama, ele tinha glória. Naquele contexto, esse homem que correu e se ajoelhou reverentemente, reconhecendo que ali estava o Senhor Jesus, o Messias, é porque ele foi a Jesus com pressa. Ele tinha uma necessidade que não podia esperar. Mas naquela época, essas pessoas, tidas como importantes, elas não corriam em lugares públicos. Mas esse jovem, esse homem, ele correu. Ele correu porque ele tinha pressa. Porque faltava-lhe algo para ser totalmente feliz, contentado. Muitos querem a salvação, muitos querem ser salvos, mas têm protelado essa salvação para amanhã, e muitos deles perecem eternamente, porque o amanhã pertence a Deus. Esse jovem, ele não pode esperar mais, ele não pode protelar mais, ele não aguenta mais. Ele não se importa com a opinião das pessoas, que naquele contexto era vergonha um homem do status dele correr publicamente, mas ele não se importa. Ele tem uma necessidade, um desejo ardente. Ele não pode esperar mais, ele não aguenta mais. Ele tem urgência para salvar a sua alma. Então ele vai a Jesus de forma reverente. Ele sabe quem é aquele, diante de quem ele se ajoelha. Ele sabe quem é aquele que em direção ele corre. Ele sabe. Esse jovem se humilhou. Ele cai de joelhos diante desse Senhor, desse Jesus. Ele cai aos pés de Jesus.
Ele demonstrou ter um coração quebrantado. Ele demonstrou ter uma alma sedenta. Não havia dureza no coração, nem qualquer resistência para esse jovem ir a Jesus, para esse homem correr a Jesus. É o que o texto diz. Nós vemos aqui que ele se rende a esse Jesus. Aqui nós vemos a prontidão desse jovem. E a gente vê o respeito, a reverência dele para com esse Senhor que ele busca, o Senhor Jesus. Este homem, ele tinha grandes riquezas, como está no versículo 22. Muitas riquezas. Era um homem de posição, como está no versículo 18, do capítulo 18 de Lucas. E o texto diz que ele era jovem, como está em capítulo 19, versículo 22 de Mateus. Mas espera aí, esse homem tinha tudo. Esse homem tinha tudo que o mundo pode lhe oferecer. Tudo. Ele tem status, ele tem riqueza, ele tem respeito da sociedade, ele tem aplauso da sociedade. Mas mesmo assim esse homem é infeliz. Ele não tem contentamento ou desejo em seu coração por algo que ele não encontrou, buscando as riquezas do mundo. Há algo em seu coração que não foi preenchido. Ele buscou os caminhos que o mundo pode oferecer. Esta frase diabólica, todo caminho leva a Deus, é diabólico. Não, só um caminho leva a Deus. Muitos têm buscado em tantos lugares, mas não encontram paz, não encontram felicidade, que só pode ser dada por meio do encontro real, verdadeiro, pessoal, individual, com Cristo, Senhor da vida. O texto diz, nesses textos, que esse homem, ele podia ter tudo que o mundo podia lhe oferecer, mas faltava-lhe a coisa mais importante, faltava-lhe a vida eterna. Faltava a salvação. É interessante que esse jovem se prostra e diz, bom mestre, que farei, olha, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava ansioso por algo que ele não havia encontrado no dinheiro. Mas ele sabia, ele tinha convicção e certeza que ele não possuía a salvação. Porque ele vai com sede nessa salvação. A despeito de viver uma vida correta diante dos homens, esse homem queria ser salvo. Ele não queria enganar a si mesmo. Nós vemos aqui com o comportamento desse homem, diz que ele estava sedento pela salvação. Ele foi a Jesus. Ele foi a pessoa certa. Ele foi o único que pode salvar. Esse homem já tinha ouvido falar de Jesus. Ele sabia quem era Jesus, por isso ele vai a esse Jesus. Sabia que ele já salvara muitas pessoas. Ele sabia que Jesus era a solução para a sua vida. Ele sabia que Jesus era a resposta para o seu vazio. Ele não buscou atalhos, mas ele entrou pelo único caminho que leva ao céu, o Senhor Jesus. Mas é interessante, irmãos, que ele diz, que farei eu para herdar a vida eterna? Esse homem estava enganado em relação à salvação. Ele viu a salvação como uma questão de mérito, não como um presente da graça de Deus. Seu desejo de ter a vida eterna é sincero, foi sincero.
mas estava enganado quanto à maneira de alcançá-la. A salvação não consiste daquilo que fazemos para Deus, mas do que Deus fez por nós por meio de Cristo. Esse homem estava enganado, como muitas pessoas estão enganadas em relação à salvação. Não é nos méritos nossos, mas é nos méritos de Cristo. Ele estava enganado a respeito de Jesus. Muitas pessoas estão enganadas a respeito de Jesus. Ele chama Jesus de bom mestre, bom Senhor. Olha bem, ele reconhece que está diante do Messias, mas ele não está pronto a obedecer o Messias. Ele não está pronto a submeter ao senhorio desse Messias. Muitas pessoas vão a Jesus, reconhecem que Ele existe, sabem quem Ele é de ouvir falar, mas não estão dispostos a se submeter ao senhorio dEle e obedecer a sua palavra e trilhar o seu caminho reto. Ele pensa que Jesus é apenas um mestre, um professor, um rabi, e não o Deus verdadeiro. Jesus queria que esse jovem se visse a si mesmo como um pecador, antes de ajoelhar-se diante do Santo dos Santos, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não podemos, irmãos, ser salvos pela observância da lei. A lei é o aio, é o pedagogo, que nos mostra o pecado e mostra a nossa incapacidade de cumpri-la. A lei é o espelho, quando eu olho para o espelho e vejo a mancha do pecado, mas não posso tirá-la. Não podemos ser salvos pela observância da lei. Nós somos rendidos ao pecado. Essa lei, como eu disse, ela é como um espelho que mostra a sujeira, a nossa sujeira, a nossa podridão, o nosso trapo de imundícia que somos. Mas ela não remove as manchas do pecado, somente por meio de Cristo Jesus. O propósito da lei é trazer o pecador a Deus, é mostrar ao pecador que ele é pecador e em Cristo ele pode ser salvo, ser perdoado. As suas dívidas são pagas por meio desse Cristo. A lei pode trazer o pecador a Cristo, mas não pode fazer o pecador semelhante a Cristo. Só no poder do Espírito Santo é que nós podemos ser moldados ao caráter desse Cristo, que é santo, santo, santo. Somente a graça pode fazer isso. Nós olhamos para o versículo 18 desse texto. Jesus responde para esse jovem: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. A resposta de Jesus não significa que ele não se considerasse bom. Seu desejo aqui é mostrar a esse homem que ninguém é bom, senão um só, Deus. É isso que ele queria mostrar para esse homem. Ele se achava tão bom. E Jesus fala para ele: ninguém é bom senão um, que é Deus. De forma que esse jovem, esse homem, pudesse perceber que todas as suas obras, por mais que sejam boas, se não forem com a motivação de glorificar Cristo, é inútil.
inútil. Porque as suas obras não podem fazer o bom, as suas obras não podem salvá-lo. Jesus está falando, olha, nós somos salvos pelas boas obras. E Jesus fala que ele não é capaz de merecer a vida eterna, se não for por meio de Cristo. Jesus, é o que ele fala. Por meio de Cristo. Quando olhamos para o versículo 19 desse texto, Jesus fala, sabe os mandamentos? Ele diz, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? Jesus fala, sabe os mandamentos? E ele cita os mandamentos. Que maravilha, de cor. Precisamos saber sim os mandamentos de cor. Devemos saber. Mas saber não basta. Se esses mandamentos estiverem encarnados em nós, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre. Aí ele ficou todo cheio, né? Que maravilha, se é isso então, estou bem, né? Estou bem na fita. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. Aí entra o engano desse jovem respeito à lei de Deus. Ele mediu sua obediência apenas pelas ações externas, e não por atitudes internas, pelas motivações corretas. Aos olhos do observador desatento, aos olhos do observador desatento, que não conhece um pouquinho da palavra de Deus, dizia assim, olha, ele tirou 100 na prova do Enem. Ele passou no teste. Porque olhou só externamente. E ele diz que cumpria tudo isso. Mas Jesus, que perscruta os nossos corações. Jesus que vê além do que os seus olhos veem. Jesus detectou nesse coração a cobiça desse homem. A cobiça desse homem. Ele não pode ser apanhado em nenhum tribunal humano. Ele cumpre toda a lei. Só Deus consegue diagnosticar o seu pecado. O que faltava a esse homem? Jesus viu no coração desse homem o amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. Como está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. A riqueza não é pecado, mas a riqueza quando ela é serva, não quando ela é senhor das nossas vidas. Esse jovem estava no alvorecer da vida. O dinheiro era seu Deus. Ele confiava nele e adorava. Ele tinha toda a vida pela frente e toda a oportunidade de investir o seu futuro no reino de Deus. Esse jovem tinha saúde, esse jovem tinha vigor, esse jovem tinha força, sonhos. Aquele jovem julgava ser portador de excelentes predicados morais diante dos homens, diante da sociedade. E ele se vangloriava disso. Ele se olhava no espelho da lei e se dava nota máxima. Eu cumpro tudo isso. Ele considerava-se um jovem íntegro. Ele não vivia em orgias, nem saqueava os bens alheios. Ele vivia de forma honrada, dentro dos mais rígidos padrões morais da sociedade. Ele possuía uma excelente conduta exterior. Quando ele cita os mandamentos, ele era um modelo para o seu tempo, de um homem correto, moralmente falando.
Qual a mãe que não gostaria de um jovem desse para ser seu genro? Né? Riqueza, poder. E se ele era jovem, é porque ele era um jovem inteligente para alcançar essa riqueza tão jovem. O jovem desse texto pensou que as suas virtudes externas poderiam agradar a Deus. E muitas vezes nós olhamos e achamos que por cumprir todo o ritual, nós estamos imunes ao olho atento de Deus, pela motivação de estarmos cumprindo os rituais na casa de Deus. Quando olhamos para o versículo 21 desse texto, Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. O que antecede, irmãos, a justiça de Deus é a sua misericórdia. A todo momento, o Senhor Jesus nos dá oportunidade para nos arrepender dos nossos pecados, confessá-lo como Senhor. Aquele jovem teve a oportunidade. Depois de tudo que ele falou diante de Jesus, Jesus olha para aquele jovem e diz: olha, uma coisa te falta. Era a oportunidade que ele tinha para: Senhor, o que me falta, Senhor, para que eu possa verdadeiramente viver como servo teu. Reconhecer: Senhor, eu sei que eu sou pecador, Senhor. Se ele conhecia os mandamentos, ele sabia quem era esse Senhor, qual é o caráter desse Senhor, a quem ele se ajoelha, a quem reverencia e a quem ele busca a salvação. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Esse jovem foi amado por Jesus, como todos nós somos amados por Jesus. Jesus viu o seu conflito, Jesus viu o seu vazio, Jesus viu a sua dor, Jesus via o seu incômodo. Jesus viu que aquele jovem, mesmo diante dos homens, com todo o seu poderio, o seu status quo, a sua riqueza, Jesus viu aquele coração aflito. Jesus viu aquele homem por dentro e viu a carência de um contentamento, um regozijo, de uma alegria nele, mesmo tendo tudo que o mundo pode oferecer. Mas ele não tinha o que era essencial. Jesus viu nele o seu desespero existencial e se importou com ele e o amou. Nós olhamos e vemos quanto desespero existencial na vida de adultos, de mães, de jovens, de adolescentes, que muitas vezes dizem para nós: eu creio em Jesus. Assim como esse jovem, eu conheço os mandamentos. Esse jovem amado por Jesus, Jesus diz para ele, como está em Mateus 19, 20, uma coisa te falta. Em Marcos diz: só uma coisa te falta. Ele tinha tudo para ser feliz, mas seu coração ainda estava vazio.
Na verdade, irmão, nós sabemos que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E o homem jamais vai ter contentamento se Cristo não preencher esse vazio do coração do homem. Nada deste mundo pode preencher essa eternidade no coração do homem, que é do tamanho do Senhor Jesus Cristo, preenchendo esse vazio. Seu dinheiro, sua reputação, a liderança, não preencher o vazio da sua alma. Nós olhamos e vemos, irmãos, que esse desespero existencial mostra que esse jovem, esse homem estava cansado da vida que levava, porque ele não encontrou sentido para a sua vida e nada das coisas deste mundo. E Jesus olha para ele e detecta esse desespero existencial na vida desse homem. Nada satisfazia seus anseios. Ser rico não basta. Nós olhamos e vemos aqui esse jovem. Ser honesto não basta. Ser religioso não basta. A alma humana tem sede de Deus e só será contentada e saciada em Deus. E quem for saciado em Deus, automaticamente, claramente, vai ser honesto, vai ser decente, vai ser íntegro. Mas sem Deus isso não basta. O amor desse jovem pelas riquezas, como diz o versículo 22, e a recusa dele em distribuí-las e seguir a Jesus, mostram que ele quebrou o maior de todos os mandamentos. E ele que dizia saber os mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse jovem que cita os mandamentos, ele se esquece, ele quebra o maior de todos os mandamentos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou ele é Senhor da sua vida, ou ele não é. Não há meio termo. Cada um dos seres humanos tem um Senhor, se submete ao senhorio de alguém. E não existe meio termo, ou vive na dependência de Deus, ou não. Não existe meio termo. Nós olhamos para esse texto, faltando-lhe a total justiça que Deus exige, ele permanece condenado. Seguir a Jesus requer desprendimento, obediência, coragem, ousadia, perseverança. Você e eu podemos estar todos os domingos na igreja e devemos estar. Nós podemos ser líderes da igreja e, se temos o dom, devemos ser. Podemos ser ativistas, mas se a motivação for errada, de nada adianta. Por amor de mim, Jesus disse, se for por amor de mim, terá sentido viver para a glória dele. Há regozijo, há contentamento, e por amor do Evangelho. Quando nós olhamos para o versículo 22 desse texto, caminhando para o final, ele, porém, contrariado. Esse jovem que corre, que se prostra, que reconhece, sabe, ouviu falar de Jesus. Jesus olha para o seu desespero existencial e fala com ele uma coisa só, diante de tudo que você poderia te pedir, uma coisa só te falta. Mas quando Jesus fala essa verdade
inerrante, falível, do senhorio de Cristo na vida desse jovem, isso o entristece. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele estava enganado acerca do que era a verdadeira riqueza na vida do ser humano. Não existe maior riqueza do que ter a salvação em Cristo. O resto é lucro. O resto é lucro. Esta noite pedirão tua alma, o que tem preparado. Louco! Louco! Esta noite pedirão tua alma. Ele estava enganado acerca da verdadeira riqueza. Ele era idólatra. O seu Deus era o dinheiro. Depois de perturbar a complacência do homem com a constatação de que uma coisa lhe faltava, Jesus o desafia em 5 imperativos. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem, segue-me. Esse jovem possuía tudo que o mundo podia lhe oferecer: casa, bens, conforto, luxo, banquetes, festas, joias, propriedade, dinheiro. E não existe pecado nisso, quando essas coisas são servas, não senhor das nossas vidas. Ele era riquíssimo, como está no versículo 23 do capítulo 18 de Lucas. Embora jovem, já era muito rico. Certamente um jovem brilhante, inteligente, capaz. Certamente. Esses 5 imperativos, eles são apenas uma ordem que exige uma só reação. Ele deve renunciar aquilo que se constitui o seu Senhor, objeto da sua adoração, da sua afeição, antes de poder viver debaixo da soberania de Deus. Ele precisa renunciar àquele Senhor, Mamon, para que o Senhor Jesus verdadeiramente senhorie a sua vida. O jovem rico perdeu a riqueza eterna por causa da riqueza temporal. A gente não encontra na Bíblia, em outro lugar, em outro momento, que esse jovem teve uma outra oportunidade para reconhecer o seu pecado e submeter ao senhorio de Cristo. Ele preferiu ir para o inferno, abrir mão do seu dinheiro. Que insensatez! Ele não pode levar nenhum centavo para o inferno. Ele rejeita Cristo, ele rejeita a vida eterna. Agarrou-se ao seu dinheiro, à sua riqueza, e com ele pereceu. Nós olhamos e vemos que esse jovem, ele saiu triste e pior por ter rejeitado a verdadeira riqueza, que era o Senhor Jesus, aquela que não perece, que é eterna. Esse homem rico se torna o mais pobre entre os pobres, quando ele rejeita o senhorio de Cristo. Esse homem que em seu desespero existencial está fadado ao fracasso, porque ele jamais vai encontrar o regozijo, a paz, a alegria, o contentamento que ele precisa, se não for por meio de Cristo. Por isso tantas pessoas doentes nas escrivaninhas. Só uma coisa te falta: de todas as pessoas que vieram a Cristo,
Como disse o reverendo Hernani, dentro de todas as que a gente vê na Bíblia, de todas as pessoas que vieram a Cristo, este homem é o único que saiu pior do que chegou. Porque ele rejeitou o maior e melhor projeto de vida para o ser humano, a salvação em Cristo. Muitos têm vivido na mendicância dentro das igrejas. Muitos estão doentes dentro da igreja, porque vão a Cristo, sabem quem é Cristo, mas ainda Cristo não é o Senhor de forma integral da sua vida. Ele foi amado por Jesus, esse jovem, mas mesmo assim ele desperdiçou a maior oportunidade de sua vida. Quantas oportunidades nós temos desperdiçado de nos tornar mais crentes, mais fiéis, mais maduros espiritualmente. Ele amou mais o dinheiro do que a Deus, mais a terra do que o céu. Ele amou mais os prazeres mais transitórios dessa vida do que a salvação da sua alma. E agora eu lhe faço a pergunta: o que te falta para ser o melhor marido? O que te falta para ser o melhor filho? O que te falta para ser uma melhor esposa? O que te falta para ser o melhor cidadão, melhor cristão, melhor irmão, melhor amigo? O que te falta? Falta fazer o culto doméstico? Falta ler mais a Bíblia? Falta orar mais? Talvez você é membro dessa igreja ou não, mas talvez em seu coração tem mágoa. Talvez este seja um momento para você reconhecer que está servindo ao Senhor, mas com a motivação errada. O que faltava a ele? O que faltava a esse jovem? Faltava a conversão. Mesmo conhecendo Jesus, sabendo quem é, mesmo citando os mandamentos, ele ainda não tinha um encontro pessoal. Ele vai a Jesus e rejeita a salvação. Faltava o novo nascimento, faltava a conversão. Faltava ele buscar o Senhor em primeiro lugar. Priorizar o Senhor. Ele queria a vida eterna, mas ele não renunciou aos ídolos da sua vida. A idolatria. Aquele jovem teve a oportunidade de se desprender daquilo que tomava o lugar de Deus na vida dele. Ele teve a oportunidade de deixar Jesus ser Senhor absoluto da sua vida, mas ele perdeu a oportunidade. Talvez você já teve essa oportunidade. Talvez você está tendo hoje. Talvez seja essa a primeira da sua vida. Não sei. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de deixar o Senhor ser Senhor da sua vida. Não permita que haja cômodo na sua vida em que o Senhor não tenha a chave. Você entendeu o que eu falei? Esse jovem parecia um bom crente, mas existia algo na vida dele que o Senhor era colocado para o lado. A riqueza é meu Senhor,
área da sua vida que ainda o Senhor não é Senhor absoluto? Porque se Ele não é Senhor em alguma área da sua vida, Ele não é Senhor da sua vida. Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Não tem como Ele ser Senhor da sua vida e não ser Senhor das suas finanças, e não ser Senhor do seu matrimônio, e não ser Senhor da sua vida espiritual. Qual área da sua vida que o Senhor não é soberano sobre ela? Que nesta noite você reflita sobre o que está faltando na sua vida, para verdadeiramente você dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é Senhor da minha vida. E se Ele é Senhor da sua vida, com certeza há alegria, há contentamento, há prazer em louvá-lo e adorá-lo. O que te falta? E nesta noite, eu e você reflitamos sobre esta palavra do Senhor nos nossos corações. E que verdadeiramente, esse Senhor que se revela a nós, esse Senhor que o jovem vai até Ele, que nós venhamos verdadeiramente nos ajoelhar, nos prostrar reverentemente, com a motivação correta, reconhecendo que não há outro Deus como esse Deus, e que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Único. Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas.